Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio estreia do Divã do Marketing. Essa que é um encontro de um local seguro que as pessoas do marketing estavam precisando, né? A gente viu um apelo super legal das pessoas se inscrevendo. Esse local seguro, ele é para que a gente possa falar das experiências que deram certo e das experiências que não deram tão certo, ou falar das experiências que deram errado também, né? Então, para a gente poder ter esse espaço, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, Felipe Collins, que é mentor, professor, mas mais do que tudo um amigo também. Collins, seja muito bem-vindo, sente-se, deite-se no seu divã, esse encontro terapêutico de marketing que nós teremos. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Fica à vontade para se apresentar. Muito obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui mais uma vez em sua companhia. Olá para você que está assistindo, muito bem-vindo, bem-vinda. Como o Vitor apresentou com toda a pompa, garbo e circunstância, eu sou, o nome bonito agora de LinkedIn é um CMO fracional, um CMO as a Service, ou seja, que serve a várias casas, que no meu caso a várias startups, e advisor de algumas companhias. E já fui Venture Capital, já fui CMO, já fui CEO de startup. Então, o Vitor comentou ali dos erros e acertos. Eu tenho uma teoria de que existe o déjà vu, que é já me ferrei com aquilo antes. Então, a gente vai ter bastante coisa para trocar aqui. Se eu já puder começar com uma dica, semanalmente eu faço isso também no Growth Insight, que é a newsletter sobre marketing e growth que eu tenho com o Felipe Witt, que é CMO da Swile, e a gente troca um pouco também neste mesmo nível que você vai ter esse papo sobre marketing, sobre growth, e é um prazer maior ainda ser chamado pelo Vitor e pela turma da Deskify, que a gente tem um relacionamento de longa data. Eu fui o cara que estava fuçando o mercado de Martex lá quando eu estava com o Venture Capital e falei, esses caras são bons, esses caras valem investir, vem falar com a gente conseguiu colocar um cheque para eles, um seed para eles via Ace Ventures. Que legal, né, Collins? E assim, acho que dois pontos legais da nossa trajetória. A gente sempre tinha dificuldade de explicar, né, o que a Deskfy fazia naquela época. E aí, quando a gente se conectou pela primeira vez, você falou, você não precisa me explicar, assim, eu sei essa dor, eu conheço, eu estou no marketing, no dia a dia, né? E eu acho que também, assim, outro ponto muito bacana é que você, na sua trajetória, passou por marketing, passou por growth, passou por branding, teve, né, os desafios de aumentar a adoção de alguma coisa, já teve desafios de lançar produtos e marcas novas, enfim, então você tem um background aí muito, muito interessante. Para começar, a nossa primeira pergunta é: qual o problema do marketing te levaria para o divã? Então, para a gente começar o nosso encontro, Gostei, então, assim, começar com um na cara aqui já, gostei. Que problema de marketing me leva para o divã? Eu acho que existe uma miríade de problemas, tá? Eu consigo pensar passaram pela minha cabeça já uns 5, 10 de naturezas distintas, mas eu acho que entre os principais aqui que eu tenho visto, tanto enfrentado atualmente com clientes e propriamente, quanto visto mercado, são um deles é branding versus performance, o quanto que eu deveria investir numa composição de alocação de recurso mesmo, grana, pessoas, atenção, etc., em construir a marca que vai me gerar valor no longo prazo versus trazer gente para dentro e vender imediato. E quanto que um ajuda e ou atrapalha o outro. Então, essa é uma das primeiras. Um dos problemas que muitos CMOs vivem. CMO é o cargo menos longevo de todos os C-levels no mundo, tá? A vida útil de um CMO no cargo de uma empresa ela é de mais ou menos 18 meses só, versus múltiplos anos de um CFO, por exemplo. Porque a gente está muito exposto à mudança de mercado, muito exposto à mudança de comportamento do consumidor. Então, chegou o TikTok, o CMO vai sofrer naquele quarter. O CFO vai sofrer, se sofrer, muito depois. A gente está muito exposto a essas mudanças. E a gente também gera muito dessas mudanças porque a barreira de entrada de novas companhias abaixou, o dinheiro está mais caro economicamente, então aquela coisa de growth a qualquer custo não existe mais, você precisa dar lucro, então você precisa começar a equilibrar. Então é um pouco
dessa aflição de cadeira, e isso passa especialmente por como que você mede que um trabalho de marketing, que um trabalho de um CMO, de um líder de marketing, está sendo bem sucedido. Uma parte vai ser com receita, uma parte vai ser com algum indicador de seus qualified leads, ou dependendo da metodologia que você usar. Uma parte vai ser intangível para muitas das pessoas, que vai ser valor de marca. Quem é empresa grande vai ter a pesquisa, vai ter um brand lift e tal. Quem é pequeno é tato. Então, a vida de alguém em marketing está bem desafiadora, então provavelmente a gente vai ter longas sessões de divã. Não, merece, né? Essa daqui é só o nosso primeiro momento de divã, mas é muito bom você trazer isso tudo, porque todos os desafios estão contextualizados, eles formam essa teia que é o desafio do profissional do marketing, né? Independente de onde você esteja. Então, se você é uma pessoa focada em branding, você tem o desafio de conseguir mensurar branding sem ser um custo ou ter um orçamento muito grande, tem se falado muito nisso. Se você está em growth, as plataformas estão ficando cada vez mais caras e a gente vive um ciclo no mercado hoje que a galera está olhando mais para branding do que para growth. Perfeito. Né? Agora, se você está nos dois, bem, boa sorte, você tem esses dois desafios. Então, eu acho que essa leitura de brand versus performance e essa exposição do profissional de marketing, esses fatores, são pontos bem interessantes. E aí, acho que aprofundando nisso e trazendo um pouco mais de tato, assim, diz para a gente qual que é a reclamação mais frequente nas mentorias que você faz, né? Você, seja dos trabalhos profissionais, né, de CMO as a Service, mas também das mentorias de colegas, assim, o que mais chega para você, Collins, que você fala, putz, isso aqui a gente podia fazer um template já, porque isso aqui já está batido, mas mesmo assim é um desafio que a galera tem. Eu acho que também tem duas vertentes principais, tá? Essa semana eu fiz algumas reuniões de venda, com prospect, etc. E 3 delas foram com CEOs de companhias que falaram assim: preciso fazer uma intervenção no meu marketing. Escutei exatamente essa frase. Aí eu fiquei intrigado, falei, ué, por quê? Tá tudo errado, tá tudo... Não necessariamente, mas tem um platô ali que o mesmo playbook não tá conseguindo dar conta. Então você cresceu de um jeito e ou esse jeito mudou substancialmente, seja por uma mudança de algoritmo do Google, ou por uma mudança de comportamento do consumidor, ou porque ele simplesmente saturou, ou você decaiu de alguma maneira essa ênfase de crescimento. Então, os CEOs estão preocupados com marketing, e eu acho que isso é um sintoma ao qual eles não sabem exatamente como é que eles medem o bom trabalho ou o mau trabalho de um time de marketing, de um CMO, e volta na discussão anterior de métricas e de como analisar, né? Então essa é uma. Por outro lado, os CMOs estão pressionados. A outra metade das reuniões que eu fiz na semana foram com CMOs ou head de marketing pressionados, porque tem uma meta agressiva de lead para bater ou de vendas para bater. E o que eles estão tentando, ou sempre deu mais certo, não está dando tão certo. Então, você mencionou bem ali, você falou de mídia ficando mais cara, etc. Eu acho que o que eu mais tenho visto, tanto em mentorias quanto mais de problema de divã, se eu fosse entrar nesse aspecto, a gente não tem mais um playbook. Então, a gente teve lá no Mad Men da década de 70, era botar dinheiro na televisão e rezar, e botar no catálogo. Beleza, e as coisas iam bem até elas deixarem de ir bem. Aí a gente teve proliferação de internet, era banner no começo dos anos 2000. Beleza. Aí, de pouco tempo para cá, 2013, tá? A gente teve inbound nascendo com HubSpot, e depois RD, enfim. A gente teve o outbound, como a gente conhece hoje, nascendo com o modelo do Aaron Ross, lá do Receita Previsível. E a gente teve um modelo que deu muito certo por muito tempo, ainda dá, mas é mais complexo, de investimento em mídia, e eu vou começar a trocar dinheiro. Então, chegou certa data lá em 2020, 2021, salvo engano, que mais da metade de todo o dinheiro captado em Venture Capital no mundo ia parar na mão do Google e do Facebook.
Porque não todo é pouco, mundo... né? E não é pouco. Não é legítimo. Não é pouco. Então, assim, você pega o dinheiro de um investidor e o seu principal canal é dar seu dinheiro para o Google e para o Facebook. Porque dava certo, cara. Ainda dá, mas enfim. Era mais previsível, mais fácil e mais barato. A conta sempre fechava, ou quase sempre fechava. Aí, agora, a gente tem um momento de mundo onde a atenção das pessoas está muito mais difícil. Então, o Gary Vee lançou agora, recentemente, o livro do Day Trading Attention, que ele fala de seu lápis de atenção está pequeno, você precisa brigar pela atenção, você precisa brigar a todo momento. Tem um pouco da tiktokização da coisa, eu não estou defendendo o TikTok como canal para todo mundo, mas de pequenas pílulas que você tem que captar e sempre recaptar a atenção das pessoas. Tem um modelo onde o outbound tradicional by the book já está saturando. Então ele, olá, first name, espero que este e-mail te encontre bem. Você é cargo na companhia. Putz, a probabilidade disso dar certo, a maneira que dava certo alguns anos atrás, é muito menor. Ou o inbound tradicional by the book como era, de vou criar um e-book, esse e-book vai ter uma trilha de 7 e-mails, esses 7 e-mails vão desembocar num cara lindo, educado no meu funil. Não fazer funciona uma série mais assim. de blogs, né? Isso, tem os blog posts, tem o e-book e tem os e-mails e, cara, tá pronto para comprar. 2016, quando eu comecei a fazer inbound em 2016, show. Hoje não mais. Hoje é muito mais caos. Então, como a gente tem visto, e obviamente hoje, mídia de performance tem ficado mais cara e menos personalizada. A gente vê um pico de hiperpersonalização, que era... em contrapartida, você dava todos os seus dados para todo mundo e não tinha LGPD, não tinha nada. Cara, a gente fazia scraping de lista no LinkedIn para fazer remarketing no Instagram e mandar code e-mail e era tudo bem. Era esse o nível de hiper personalizado que você podia fazer. E você podia fazer, não tinha nem o limite de 1.000 pessoas mínimo de base. É muito louco. E aí hoje as coisas estão menos personalizadas por conta de privacidade e também mais caro. Então a gente tem certeza de algumas coisas na vida: morte, impostos e que o clique de mídia paga vai ficar mais caro. Exatamente. Não tem mais playbook que você fala assim, cara, é isso. Não tem. Vai ser evento. Pô, mas evento também está começando a ter que pensar diferente. Então esse aumento de complexidade é o grande diferencial aqui de um bom marketer, de um marketer que vai se adaptar melhor e mais rápido, de um marketer que vai tentar a mesma coisa e vai ficar pelo caminho e vai ter platô. Exato. Olha só que interessante, né? Se a gente for fazer uma síntese disso, o platô ele pode ser uma consequência de um playbook desatualizado. Acho que na pandemia foi um divisor de águas em termos de consumo, seja da atenção das pessoas ou enfim, de consumo de produtos. Depois da pandemia, a gente tem visto cada vez mais o playbook tradicional de outbound caindo, porque as pessoas não estão mais no escritório. Antigamente você ligava para o escritório e falava, posso falar com alguém do setor de finanças aí, que eu tenho um produto para o diretor financeiro. Hoje não tem mais, você liga no escritório, ou ninguém atende, ou não tem escritório, ou você liga, a pessoa não está e você não consegue mais fazer esse cold calling. Então, o que pode estar acontecendo... E aí você vai competir no cold email e tem 100 outras empresas que talvez não tenham nada a ver com aquele prospect fazendo a mesma coisa. Exato. Então, esse é o indício de saturação. E essa releitura, né, puxando do Mad Men, puxando da década de 70, ela é muito, muito boa, até porque talvez daí explica um movimento que vem ganhando mais escala, até aqui no Brasil, que é o Media for Equity, né? Porque as pessoas, os canais começaram a entender que falaram, cara, eu tenho atenção, deixa eu tentar pegar pedaços de outros negócios, aumentar o meu conglomerado, né, ou investir em outras empresas a partir dessa atenção que eu tenho. Perfeito. Vamos tirar esse fator dinheiro e investidor, porque no final do dia eu recebia 10, 40, 50, era para atenção. Deixa eu fazer uma pausa, Collins, para pedir o pessoal que está aqui para se apresentar, sejam bem-vindos, né? Vem para o divã, sejam muito bem-vindos e coloquem aí comentários, façam suas participações que a gente está lendo aqui e a gente também pode colocar algumas perguntas junto aqui. Mas aí, Collins, dizendo que tem playbooks desatualizados, e a gente tem CEOs querendo fazer intervenção no marketing e tem CMOs muito preocupados. Tomando calor, exato.
dados no marketing é diferença competitiva ou é arroz com feijão? Eu respondi, quando você me fez essa pergunta 10 minutos atrás que a gente estava off, eu falei que era arroz e feijão. E agora eu tenho um complemento para minha resposta. Eu ainda acho que dados é arroz e feijão. No sentido de, se você não tem dados, você está lascado. Não deveria ser um diferencial, tá? Você ter dados. Agora, tem um volume, uma sofisticação de dados, um nível aqui que vira diferencial. Então, um dos clientes que eu atendo é a Alice, tá? Plano de saúde. A gente sabe, se a gente colocar tal campanha de tal jeito em awareness lá em cima, eu vou diminuir meu custo lá no final de cada. Então, você ter esse nível de segmentação de dados, ou você saber, uma vez eu fiz um trabalho com uma construtora, que eles sabiam qual que era o flyer e qual que era o tipo de maquete que eles iam construir com base nos testes que eles faziam no Facebook. Faz um pouco de tempo, então, esse ângulo de você ter uma sofisticação muito grande de dados pode vir a ser um diferencial. Você sabe exatamente quem usa no teu produto para você segmentar exatamente para aquele usuário. Então, isso pode ser, de fato, diferencial. Agora, se você não tem o básico de dados, dados de funil, dados de audiência, dados de tamanho de mercado, dados de onde estão as pessoas às quais você atende, pode atender, dados dos motivos de compra ou de desistência do teu lead potencial, você querer dirigir sem o velocímetro, não é nem sem o Waze, é sem o velocímetro, sem o odômetro, sem nada. Você tem assim, sem mapa, você precisa chegar em Aparecida do Norte ou sei lá, no Egito, você tem um Fusca, você não tem nem o barco e você precisa chegar e você não pode perguntar. Exato. Você tem que chegar em algum lugar, você não sabe nem se tem gasolina. Exato, você não sabe como, onde, de que jeito. Então, se você não tem um básico de dados e você consegue interpretá-los, você tá lascado. E aí eu entro, como a gente está falando aqui para muito. Vamos ver aqui, a gente está restabelecendo a conexão. Opa, voltamos? Voltamos. Qual foi a última parte que eu falei? Quem sabe faz ao vivo. Não, você estava comentando que como temos dados e aí congelou. Isso. Como temos dados, você como marketer, mesmo que você veja de publicidade, de comunicação, de sei lá, você deveria saber trabalhar com dados. Você não precisa ser estatístico, mas você precisa saber que essa taxa de conversão com uma regra de 3 básicas, se você mexer nessa alavanca, você vai conseguir funcionar. Então, esse negócio de, sou de humanas, eu sou criativo, esquece, marketer que não sabe dados está fadado a fracasso, tá? Sim. Claro, você vai ter mais criativos e mais estruturados engenheiros, mas você deveria ter um pouco do mix de competências aqui. Por outro lado, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção com dados, que é, hoje você produz vários milhões de terabytes, que é a maior unidade de informação de dados por dia. Então, dado você tem. Tem um outro ângulo, que é você ter tanto dado, tanta coisa no seu dashboard, tanta coisa no teu painel, que você não sabe o que você vai mexer e que você não sabe o que você vai escolher. Como é fácil medir, você pode ficar olhando um monte de coisa e não fazer nada, que é a paralisia por análise, ou você pode querer otimizar para uma coisa super pequena e que no grande esquema das coisas é pouco efetivo para sua companhia. Então, é um alerta que você faz com os dados, assim. Tem coisa que é censurável, tipo mídia, performance, você vai saber na hora. Tem coisa de awareness ou de evento, de relacionamento com o consumidor, você vai saber 6 meses depois. E aí, se você ficar aflito e ansioso no divã e tal, você vai querer só fazer performance. Só que se você fizer um cassino só com roleta, você tá ferrado no todo. Exato. E aí, olha que interessante, quando a gente falou de brand force, né, que é branding com performance, os dados são diferentes, eles indicam de forma diferente, mas o mais principal em relação a dados nessas ações é que eles vêm com tempos diferentes, né? E até o tempo de ação é completamente diferente. Então, é muito importante a pessoa que está operando o marketing da organização saber entender, porque eu acho que assim, as pesquisas demonstram, né, que você fazer os investimentos, tanto em awareness através de branding, quanto em fundo de funil para mídia, é o que tá dando mais certo. Pô, beleza.
partindo desse ponto de princípio, saber levantar os dados de cada um, o que são dados de branding, dados de performance, saber dar o tempo das coisas para você conseguir agir de uma forma não aflita, assim, não ansiosa. Até porque, Collins, branding awareness, a gente sabe, consistência é muito importante para a construção de marca. E enquanto em performance, é diferente. Você subir um criativo não performou baseado no que a gente está acostumado a performar, derruba e coloca derruba outro. E troca, exato. Exatamente. E aí, branding, se você ficar mudando sua tagline a cada semana, que nem você muda sua suite de criativos, ninguém vai te conhecer por nada. Você vê, uma mudança recente lá do Jim Pass para o Hub gerou um grande bafafá, porque todo mundo conhecia uma marca e mudou. Agora, a quantidade de criativo que essa galera troca todos os dias é inúmera. O Twitter, até hoje a gente chama de Twitter, porque mudou a marca faz, sei lá, 3 anos, e ninguém mudou. Então, ele passou tanto tempo depositando aquele nome, aquela proposta de valor, aquela cor, aquele logo, aquele posicionamento na sua cabeça, que a hora que ele migra, você não acompanha. Então, você precisa ter bastante cuidado nessa composição, tanto de tempos e movimentos, performance versus marca, quanto até de você comparar um peixe e um gato pela habilidade de subir em árvore. Vou dar um exemplo aqui, tá? Você pode fazer mídia pensando numa companhia B2B, você pode fazer mídia no LinkedIn, colocar lá R$2.000 de mídia só para CEO de empresa daquele tamanho e com aquele perfil de cliente que você quer. Você vai atingir 4.000 empresas por uma semana. Beleza. Você pode pegar esses mesmos R$1.000, na verdade vai custar R$4.000, você vai fazer um café da manhã com 20 empresas. Só. Aí, se você só olha o custo por pessoa impactada, você fala, pô, mas o LinkedIn detona no meu custo por lead. Só que aí você vai comparar uma coisa com a outra e fala assim, não, o LinkedIn está aparecendo lá, é um canal válido, você deveria fazer, mas o café da manhã, o cara tá do teu lado, comendo pão de queijo e falando sobre a dor que ele tem para você direto e criando relacionamento face-to-face. O que vale mais? Se você vai nortear por custo por lead, vai ser o LinkedIn. Se você vai nortear por receita, ou o deal que engaja, o tempo do lead, é uma outra conta que você deveria fazer. Então, até esse vício de você contar tudo como last click, veio de onde? Cara, às vezes não importa de onde veio. Às vezes tipo, ele veio por um lugar, ele passou por tantos outros lugares que tanto faz. Mas aí é um oriundo de você também, voltando ao começo do nosso divã, a gente sempre volta para a infância, né? A gente volta de novo no divã. Terapêutico. Como é que a gente cobra marketing? Vou te cobrar por lead gerado? Se eu vou te cobrar só por lead gerado, eu só vou fazer mídia de gerar lead. Só que aí vai chegar aquele caminhão de lead para vendas vai falar assim, pô, marketing só me entrega lead ruim, eu só fico perdendo tempo, porque tem um desalinhamento fundamental de incentivo de como você mede as coisas e as pessoas, né? Não, e agora eu vou te emprestar aqui como CMO as a Service, e como é que ficaria uma escada de dados do básico, um intermediário e um avançado? Se a gente fosse fazer aqui esses 3 níveis aqui, porque quando a gente fala de dados, esse plural ele é infinito, né? Tem dados de mídia, total. Tem dados de funil, tem dados do mercado, tem dados da nossa própria base de cliente, que é muito importante o marketing conhecer e saber quem são os clientes, comportamento de produto, saber principais funcionalidades, enfim. Quem dá churn, quem não dá churn, esse tipo de cara é melhor para esse tipo de feature, sim. Então, agora aproveite esse conforto do divã para nos guiar em 3 níveis de dados assim que você acha do básico a um pouquinho mais avançado, que você falaria, eu olharia mais ou menos por aqui nesse nível e assim por diante. Tá bom. Existe alguma variância entre o básico e o avançado para o modelo de negócio e estágio da companhia, tá? Mas eu vou tentar ignorar um pouco essas variações para ir para o bem rudimentar aqui. Básico, você precisa saber receita. Marketing precisa ser corresponsável por receita na minha análise. Você precisa saber o número de clientes que você precisa para atingir tal receita, então vai ser uma variação sobre ticket médio. Você precisa saber quantas pessoas você vai colocar na cara de vendas. Estou considerando que tem um time de vendas, tá? Mas às vezes pode ser self-service, nesse caso o checkout. Quantas pessoas você precisa colocar na cara de vendas para você vender aquele tanto que você deveria? E qual que é o histórico vis-a-vis?
mês a mês também. Quando você está falando de um pouco mais de requinte, mas ainda no básico, origem. Esse cara vem via Google, esse cara vem via orgânico, esse cara vem quando eu vou em evento de relacionamento, etc. Então aqui a gente cobre o básico super básico que você deveria estar ali no teu painel de controle, tal qual o velocímetro e nível de gasolina, tá? Sim. Quando você vai para um nível um pouco mais avançado, você pode incluir, por exemplo, que tipo de cliente encaixa mais para que tipo de solução. Então, essa solução de antifraude encaixa melhor para serviços financeiros, como eu trabalhei lá na Keitech. Para serviços financeiros é o melhor. Mas vai chegar alguém de e-commerce. Cara, para e-commerce, a gente tem mais ou menos features similares, mas, o nosso forte vai ser financeiro. Beleza. Vai te ajudar a qualificar melhor um lead ou saber que eventos que você vai, onde você vai botar sua mídia, que mensagem que você vai colocar. Então, isso começa a te ajudar um pouco nesse sentido. E aí você começa a ir para cima do funil. Então, você pode começar a ter dado Você ter dado consistente, sofisticado de marca, de brand tracking muito no começo, vai ser mais difícil. Se você é de uma Coca-Cola ou uma Alice, por exemplo, você consegue ter um brand tracking mais legal. Se você ainda está no seed, na série A, numa coisa menor, ou você tem um negócio que não é uma startup, é uma agência, por exemplo, você poderia começar a medir de alguma maneira por uma proxy de audiência, uma proxy de tráfego. Então, você começa a ter também um nível acima, ou uma alavanca acima, para você trazer para otimizar as de baixo. E quando você continua avançando nesse nível de sofisticação, você tem que saber o tempo que ele demora entre ser impactado com a marca e converter ou não lá na frente, as taxas de conversão, isso ainda está indo no meio básico intermediário, as taxas de conversão, e você ter uma noção clara de qual que é o comportamento que faz ele avançar ou não. Então, se ele tem um problema de gestão de equipes de marketing nas peças digitais, se ele me fala isso, se ele clica numa peça que eu coloquei no LinkedIn sobre isso, eu sei que esse cara vai comprar. Versus se eu colocar uma pesquisa genérica de softwares de marketing, ele vai chegar um pouco mais cru para falar com você, por exemplo, Vitor. Então você começa a ter um pouco mais de refino nessa análise de marketing. Aí, se você for para Unit Economics, vai ter CAC, que é o custo de aquisição de cliente, vai ter Payback, que é o tempo que você demora até esse cliente se pagar para você começar a ter o mínimo de lucro, você vai ter a relação dele com a LTV, aí você começa a ter uma miríade maior que vai desde o custo por lead até o número de pessoas impactadas no evento. Eu sei que daqui a X meses eu vou gerar tanto de pipeline, por exemplo. Você chega nesse nível de sofisticação. O que você nunca pode esquecer? A gente chama isso, eu chamava de árvore de métricas, mas o Fernando Miranda, que era CMO da Exame e agora é CEO da State, eu mostrei com ele hoje, ele falou de constelação de métricas, eu achei mais chique. Ele falou, cara, tem essa constelação de métricas. O que você nunca pode esquecer? Você nunca pode esquecer o core, o principal. Para que você existe? Cara, você existe, Deskify existe para transformar times de marketing em mais produtivos e mais satisfeitos. E existe também para ter sucesso como negócio. Sucesso como negócio é métrica financeira. Beleza. O que me traz esse sucesso do cliente? É trazer os clientes certos, e aí você tem uma série de métricas de produto também que você segue. O que me traz a métrica financeira? Cara, eu preciso ter X clientes desse perfil, com esse ticket, e aí você vai compondo isso para fora, de tráfego, a leads que você precisa falar, a pessoas que precisam conhecer a marca da Deskify, então você vai compondo, mas você nunca pode esquecer o fundamental. E aí, quando uma companhia vai crescendo e você vai criando gerências, diretorias, áreas específicas, existe um nível de entropia que eu vou otimizar só para minha métrica, que sei lá, você tem o time de conteúdo. Você botou a métrica de tráfego deles, de acesso ao site, ao blog, sei lá. Cara, existe uma chance dele começar a otimizar por, 3 dicas de cinema que tem a ver com marketing. Que, puta, beleza, mas vai gerar tráfego, vai ser legal, mas que isso é útil para você que é CEO do business? Ou o que é útil para... Então, você deveria ter esse alinhamento
entre uma coisa e outra. A principal coisa de marketing que eu vejo hoje é pontas desconectadas. Desde o nível super tático de o criativo não conversa com a landing page, que não conversa com o e-mail, até o ponto estratégico de as métricas de venda querem clientes grandes e as métricas de marketing querem audiência de pequenos. Então, esse amarração que você precisa fazer. Exato. E é importante para a pessoa que está comandando o marketing ter essa leitura dessa constelação, dessa árvore, um pouco mais além do marketing também. Sem justamente dúvida. para, se eu tenho vendas procurando grandes clientes, isso provavelmente o ticket vai permitir eu ter um custo por lead maior, né? Porque Perfeito, é correlacionado. Né? Então, você tem o marketing querendo leads cada vez com custo por clique, custo por lead cada vez menor, e o cara esperando chegar uma Unilever no funil de vendas. Né? Exato. Então, eu já trabalhei nas duas pontas, tá? Eu trabalhei vendendo o curso de 199 e eu trabalhei vendendo infraestrutura financeira de 199 mil por mês. Quando você trabalha num curso a 199, você precisa ter um funil digital super, super, super tight. Seu custo por lead importa, seu custo de mídia paga importa, sua audiência, seu tráfego tem uma associação direta e você sabe abrir o custo por lead tal que você vai dar errado, porque seu custo de produção foi Y. Mas no outro espectro, quando você tem super enterprise, que é grandes corporações como cliente, e seu ticket é muito alto, e a sua venda é complexa e ela demora, cara, você pode fazer um super evento, uma festa de R$500 mil com evento, com uma premiação. Você pode dar o camarote da Fórmula 1 para a pessoa, porque você patrocinou a Fórmula 1, ou tênis, ou qualquer coisa assim que é high ticket. Você pode contratar um violeiro e fazer uma serenata embaixo da janela da pessoa. Exato. Porque o teu CAC vai te permitir, e o universo de pessoas que você tem para atingir o universo de empresas, ele é tão pequeno que se você não fizer isso, você não vai conseguir falar com a pessoa direito. Então, você tem que ter cuidado com esses extremos aqui. E a disputa por atenção, né? Então, quanto menor, sim. Né? Cada um tem seus desafios. Quanto menor o público, a atenção ela também fica mais restrita, porque todo mundo vai bater nesse público. Né? Outrora, esse público gigantesco, não só os seus concorrentes, mas diversos outros que a gente poderia colocar aqui de shelf wallet, né? Ou de outras coisas que a pessoa se preocupa. Bem, pessoal que está nos assistindo, fique à vontade aí para consultar o Cone, está aqui no nosso divã, aproveita que ele está relaxado, de olhos fechados aqui, no ambiente seguro, para mandar meia luz. Meia luz. E aí, Cone, um ponto que eu quero trazer aqui, né, que é o tema da nossa discussão, que a gente falou de dados da porta para fora. Né? E quando eu falo da porta para fora, é o custo do clique, né, as taxas de conversão. Quando a gente olha da porta para dentro, a gente vai ver, né, a retenção dos clientes que a gente traz, a gente vai ver dados do funil, né, de como está andando, essa conexão marketing com vendas, que é sempre relevante. Mas eu quero trazer uma outra discussão aqui, eu quero ver se é raro ou se acontece bastante. Os nossos convidados do divã, eles têm um sintoma aqui, que é o seguinte sintoma: não ter dados sobre o processo criativo. Não saber se estão fazendo refação de mais ou de menos, quantas tarefas a gente está conseguindo executar. E aí, o time de marketing tem essa dificuldade de pedir orçamento. Né? Se eu preciso de aumentar o meu FII com a agência, ou eu preciso trazer mais um design, como? E aí tem essa dificuldade de argumentação para pedir orçamento. Não orçamento para mídia, para crescimento, mas eu preciso que o meu time de marketing operação, cresça. né? E geralmente o que o cara de marketing resolve? Mas será que o time de marketing está tão atarefado? Eu sempre vejo que o time de marketing está mais tranquilo. Assim. Eles estão sempre no Instagram. O Instagram é o trabalho deles. Eles estão sempre no TikTok. Isso, exato. Então, é raro ou acontece bastante, assim, falta de dados sobre o trabalho, a rotina? Cara, muito, muito, muito comum, muito recorrente você não ter informação sobre a sua casa de máquinas. Talvez por conta da natureza de marketing barra publicidade barra comunicação ser menos pragmático e mais criativo, a gente às vezes acaba delegando ou esquecendo ou deixando para lá esse tipo de atividade. Mas você saber processo, time to market, onde é o gargalo,
onde você está deixando de entregar porque você não tem recurso e onde tem recurso ocioso, é uma das principais atividades de gestão e de liderança, claro, de marketing. Porque senão você vai ter pessoas, times, áreas ociosos, não porque eles não querem, mas porque eles não sabem o que fazer, ou que eles não sabem como ajudar. E você vai ter gente fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que vai ou entregar mal ou deixar de entregar. E aí, quando você fala de organização nesse sentido de dados, eu tenho exemplos desde mais rudimentares até muito mais estruturados. Qual foi o rudimentar? Cara, eu cheguei a ser equipe de marketing quando eu entrei na Ace. Eu era uma pessoa para fazer todo o marketing, de tudo. Cara, site, social, imprensa, evento, design, etc, etc, etc. Ou às vezes eu pegava emprestado alguém que eu conhecia. Só que a gente começou a ter uma demanda de design, especialmente, muito maior, porque a gente teve que começar a criar para social, começar a criar para apresentações, um monte de coisa. E, pô, eu sou um designer medíocre, eu demoro muito tempo, mesmo com template, demoro muito tempo para fazer uma coisa que fica médio. Falei, tá bom. Aí eu cheguei e pedi um designer, voltou porrada, falou assim, por que você precisa? Tá, faz aí. Ué. Aí falei, não, tá bom. Então eu comecei a marcar as atividades as quais eu fazia, o tempo que eu alocava fazendo atividade de design, versus a qualidade do design que saía, que não eram lá essas coisas. E aí depois de um mês eu falei assim, ó, eu determinei esse tempo aqui para fazer coisas de design, que um designer resolveria em metade do tempo, provavelmente, e a qualidade ficou essa aqui que não reflete o padrão da nossa marca. A gente precisa solucionar essa equação. Quais são, e esse meu tempo poderia ser bem gasto em coisas que eu sou melhor fazendo. Quais são as alternativas? Freela, designer in-house ou agência? A gente começou a discutir viabilidade econômica, investimento versus retorno de cada um e trouxe um designer. Então, foi uma discussão que uma liderança de marketing precisou ter de estratégia de pessoas de alocação de recursos com o CEO. Aí você está falando pau a pau com ele na mesma mesa. CEO cara, o trabalho de CEO é você colocar a alocação de recurso no lugar que te dá mais alavancagem. A hora que você entende isso, vai, toca. Ele só quer te dar dinheiro porque esse dinheiro vai, em algum momento, se transformar em mais uma operação melhor. Ou tem exemplos um pouco mais estruturados de processos de aprovação. Tinha conteúdo de thought leadership, que a gente chama, né? Que é quando eu trabalhei em parceria com uma agência, que eles faziam para executivos e para páginas institucionais, LinkedIn, Instagram, redes sociais. E tinha um processo de aprovação que era muito demorado, que a redatora criava o conteúdo, aprovava com uma pessoa, aprovava com outra pessoa, e aí depois aprovava com o executivo, e isso demorava muito, e perdia muito timing, e acabava que não publicava o que precisava publicar, e aí, obviamente, suas métricas de audiência não crescem substancialmente, né? E aí o problema não era que o LinkedIn estava ruim, ou que o Instagram não estava entregando, o problema é que não tinha delivery de coisa nova. E, bom, então eu tenho um problema aqui no meu fluxo de aprovação. Então, a gente fez duas grandes mudanças, porque tudo que chegava para o executivo, ele aprovava, ele só demorava porque a agenda é de executivo. Aí a gente combinou com o executivo que já tinha confiança do time e falou assim, ó, se você não aprovar em 24 horas, a gente vai postar e pronto. Obviamente que tinha um estágio de aprovação antes, tá? Ninguém é responsável, mas... e beleza, e aí ele deixou de ser gargalo. Só que aí a outra coisa que começou a determinar, ele falou, pô, mas tá saindo umas coisas que não tem muito meu tom de voz, que tal coisa. E aí a gente colocou uma outra dinâmica lá no começo, que é, todo começo de mês, você senta e dá uma entrevista para a redatora, e essa uma entrevista ela vai quebrar em 500 assets diferentes e vai misturar com coisa de mercado que a gente precisa colocar, e a gente segue o processo de validação que a gente tinha mudado. Com isso, você resolveu a origem, que vai sair do tom de voz, que vai ser do jeito que eu quero, que vai sair de um jeito mais alinhado, e você resolveu o tempo de aprovação, que saiu de semanas para dias. E, pô, que dado que você tem o número de... Cara, você vai ter o número de posts feitos, o número de posts não feitos, o tempo de aprovação, que são dados básicos que todo mundo consegue pegar de um jeito muito mais fácil do que o custo por clique de um anúncio com uma pessoa com cabelo branco versus escuro. Tá na sua cara, tá dentro da sua casa, você tem que parar, olhar e organizar e fazer. Então, assim, de você fazer um
template de apresentação para vendas que tenha um negócio diferente, a você corrigir um processo de aprovação, a você... outro caso desses. A gente costumava fazer muito evento fora de São Paulo também, né? E fora de São Paulo você tinha um time local. E o time local pegava as coisas de marca ali, ia fazendo do jeito deles, porque não tinha designer. E aí você que era o brand manager, olhava e falava assim, pelo amor de Deus, isso aqui tá tudo errado, o tom, a cor, a fonte, pelo amor de Deus. Era quase Comic Sans o negócio, não era, mas a gente sentia como se fosse. E aí falava, meu Deus! E aí tinha 2 trabalhos. O cara demorava um trabalho desgraçado para fazer, que não era a especialidade dele. Você perdia 7 anos de vida de estresse, de se estressar com o cara, e você tinha que refazer. Eu falava assim, não, Exato. como é que eu consigo evitar essa dor de cabeça de todo mundo? Aí, quais são as alternativas? Você pode centralizar tudo, mas você vai onerar o teu time de marketing da matriz. Ou você pode dar template para a turma lá da ponta e acompanhar de alguma maneira ter um processo de aprovação XPTO. E aí você encontra a melhor solução, a solução que mais se adapta àquele momento, e você vai testar aquele negócio. E aí você vai falar, esse mês não deu problema, hein? Então tá bom. Isso aqui virou processo, esse dado melhorou, show, bala. Porque a gente vê assim, a que ponto a gente está trabalhando no marketing para entregar as nossas metas de venda, de geração de brand awareness. Assim, o estresse está valendo a pena, né? Porque a gente até pode estar batendo os dados lá da frente, batendo as nossas metas, mas quando a gente olha para dentro de casa, a gente tem um dado que me assusta muito, que é do censo de agências, né? 48% das tarefas vão ter algum tipo de refação. Socorro. Gente, vamos parar por um instante. A gente está falando que se eu faço 10 entregas numa semana, praticamente 5 delas eu vou ter que fazer alguma refação. Olha o tempo e a energia, né, Cones? Então, assim, os dados... Olha o número de pizzas. Exatamente. Pô. Então, a falta de dado, ele sabota a sua rotina num cenário externo bastante, porque a gente não tem esses indicadores, mas isso não deixa de ser uma verdade para o cenário interno. A gente precisa ter dados sobre o que está acontecendo agora no marketing, quantas tarefas a gente está entregando no prazo versus não no prazo, para quando a gente for pedir um designer, ou aumento de FII, ou enfim, um recurso, investimento em tecnologia, acho que dá para a gente falar depois. Eu quero um software para gerenciar X. Exato, e aí a pessoa fala, eu vi aqui conversando com o lead, né, a gente foi pedir aprovação e o pessoal perguntou se realmente era um problema. Esse mês a gente vai fazer um Excel para fazer um levantamento da quantidade de solicitação que a gente recebe. Exato. E que a gente entrega para a gente conseguir mostrar para ele que precisa de um software para organizar isso. Então, veja, olha o trabalho que o marketing tem que ter só para mostrar que, gente, a rotina é caótica. O ônus da prova é contra quem pede, né? Exatamente. Então, você precisa estar preparado. Porque a resposta default de alguém vai ser sempre não se vira. Assim... Não, se vira, especialmente agora que não tem dinheiro infinito em venture capital, ou que a margem está mais apertada, inflação, parará, cenário macro. A resposta é, precisa, não precisa, se vira. Porque a gente tem na contramão uma coisa de objeto brilhante, tipo, nossa, lançou um software para fazer não sei o que lá, eu quero. E aí vai uma galera, e aí isso do objeto brilhante detona a nossa análise fundamentalista, que é não quero, eu preciso. Não quero, eu preciso. Não é uma engrenagem fundamental da minha operação. Exato. Você pode entrar na reunião assim, né? Eu não queria te pedir esse orçamento, mas eu preciso disso. Porque isso está travando A, B e C. E a gente está. No final do dia, liderança de companhia é uma equação dinheiro no dinheiro. Dinheiro na produção versus dinheiro que você gasta versus margem. A equação de CFO geralmente vai ser essa. Então, se você está pedindo X, você precisa destravar Y lá em cima de produtividade ou de receita ou do que for. Então, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu comecei a fazer essa parte de advisory mais séria agora nessa temporada e eu sempre enchi muito os vendedores das companhias que eu trabalhava para preencherem o CRM com detalhes, porque isso é super rico. Aliás, se você não tem um sistema de gestão de leads e pipeline, você está errado. E aí eu tenho o meu CRMzinho lá gratuito e toda reunião que eu fazia eu ia lá, imputava e tal. Só que, bicho, isso é chato e isso demora. E aí eu só percebi que isso é muito chato, que isso demora, que eu poderia estar vendendo mais, ou no meu caso também entregando produto.
E eu falei, meu, então eu sei agora quanto tempo os caras perdem por ligação de vendas. E eu falei, bom, legal, eu tenho algumas alternativas com isso. Eu posso não anotar nada, mas eu sou baita esquecido, então não vai adiantar. Eu sou péssimo com isso, sabe? Ou eu Sim. posso tentar otimizar, eu posso, sei lá, contratar uma pessoa para ficar anotando, que não faz o menor sentido. E aí eu achei uma inteligência artificial que pega reuniões ou calls, ou etc., e resume. Eu falei, bom, é isso. Transcreve e resume. Eu falei, é isso. E aí, mas custa $20 por mês. Cara, tá pago no meu tempo, $20 por mês, não só pelo valor de tempo versus eu fazer outra coisa, mas pelo volume de dor de cabeça que aquilo me tira. E aí integra direto com os deals no CRM, tal. E aí eu tenho uma outra ferramenta que pega o que eu estou no WhatsApp e integra no CRM, porque você negocia no WhatsApp sempre, no meu caso. E aí você não pode ficar fazendo transcrição, vira uma bagunça, enfim. Eu preciso ter um nível de informação irrelevante. Então você faz 2 investimentos relativamente pequenos que te destravam, sei lá, no meu caso, 3 horas por dia. Putz, eu faço barba, cabelo e bigode com 3 horas por dia. Imagina Exato. isso, juro composto. E eu tô falando do Exatamente. exemplo que não tem nem a complexidade de uma grande empresa com sistemas de gestão, com coisa para gerenciar, com coisa que integra, com múltiplos clientes, com múltiplas pessoas, com ferramentas diferentes e com modos de pensar diferentes. Só eu contra mim mesmo já achei um jeito que me livra 3 horas por dia. E aí, Sim. obviamente, isso reflete em dinheiro no final do mês, né? Mas E tempo é o recurso mais limitado, né, Collins? A gente sim, olha, todo mundo tem 24 horas, o nosso CEO, o nosso time, e o Papa, o presidente, exato. todo mundo só tem 24 horas. Então, assim, a gente ter esses dados, acho que essa é a lição que a gente pode colocar, é que a gente ter dados, assim, externos, assim como os dados internos, eles nos ajudam a fazer os investimentos que a gente precisa, alocar o Perfeito. dinheiro e o tempo, que são os recursos que a gente tem, para a gente poder olhar para a estratégia, para as iniciativas certas. Se você não tem os dados, né, se você não sabe que seu índice de refação é 50%, você não vai olhar para isso. E, cara, Você acha que não é um problema. refação especificamente tem um fator intangível, que é o fator ficar P com a situação. Puta, isso aqui de novo, tô falando de novo isso aqui. Só Exato. porque eu podia ter pego informação lá na cabeça, ou um, sei lá, um ativo, uma informação, uma imagem, ou qualquer coisa assim, Isso. lá no começo, e eu tô tendo que refazer esse negócio de novo, quando eu podia estar usando esse tempo para fazer uma coisa nova, pensar uma estratégia nova, jogar ping-pong e olhar para o céu, sei lá. Você pode fazer qualquer coisa com esse tempo, pegar mais cliente, qualquer coisa. Só que é um tempo gasto numa coisa que você já fez, e isso para Isso. o time é chato. Refazer as coisas é chato. Pô, Não, não motiva, né? Ninguém fica exato, motivado. E exato. Collins, me diz uma coisa, acho que tem um dado aqui muito interessante que a gente falou, e aí depois eu vou querer sair um pouquinho de dado, mas assim, time to market, isso é uma métrica tão interessante, né? E as pessoas, geralmente, eles não olham para isso, então acho que seria interessante a gente falar como a gente calcula o time to market, né? O que Perfeito. você vê como time to market e qual a relevância disso? Em tempos de atenção mais curta e que o meme dura menos de uma semana, você não ter time to market te penaliza muito. Você perde muito do zeitgeist, que é o nome bonito para o que está rolando agora no mercado. Então, eu vou falar desde... Eu usei meme porque meme é um negócio super frugal, tá? Mas se você demorar para fazer um meme, você vai fazer um meme, vou pegar, sei lá, um antigo do Stephanie no CrossFox agora, ou do Para Nossa Alegria agora, ou do um Celta e um carro bom, os dois a 80 km por hora agora, você está chegando anos atrasado, todo mundo já surfou, todo mundo já viu. Você vai querer fazer um Clubhouse agora? Todo mundo já morreu, já acabou. Eu estou usando exemplos extremos aqui, porque eu não lembrei de nenhum meme super médio, assim. Ou seja, filme da Barbie, qualquer coisa assim. Sim. Você já ficou pelo caminho, você já perdeu a oportunidade, você perdeu a oportunidade, você perdeu o pico de atenção, você perdeu o pico de atenção, você perdeu receita ou recall de marca minimamente. Por isso que, por exemplo, para grandes eventos esportivos, os caras fazem aquelas war rooms gigantes e, sei lá, no Super Bowl, a Oreo deu um flash de luz lá, acabou a luz e voltou. A Oreo fez uma peça na hora
e colocou Twitter, Facebook, etc. E ela viralizou extremamente porque ela aproveitou de uma coisa na hora. Então você tem essa coisa de imediatismo, mas tem também começou a vender muito copo Stanley agora. Você quer fazer uma iniciativa, que não é uma coisa pontual de meme, mas você pode perder. Ou agora que tá todo mundo falando sobre inteligência artificial e você quer, é um tema que você quer, você não precisa ser, mas você quer ancorar a sua marca. Se você demora nesse time to market, você está sempre atrás. E mesmo quando não tem nada de factual, de quente, vamos supor que a sua venda de maio veio abaixo do esperado. Não tem nada de novo, só a sua venda de maio que caiu. Você quer reagir. Você pode reagir em junho, ou seja, você vai fazer campanhas em junho, você vai fazer ações de marketing de vendas em junho, ou você pode falar assim, vou reagir. E a sua reação só começar em agosto, porque você está demorando para entregar. E não é porque, às vezes, sei lá, o seu ciclo de vendas demora e você só vai sentir depois. Ok, eu entendo, existe complexidade. Mas às vezes é só porque você demora para fazer e para entregar. Para botar na rua. Que raiva que me dá. E a gente não tem isso, né? Ou seja, fica aqui essa pergunta para quem está nos ouvindo, né? Você sabe, a partir do momento que você dá um start numa colaboração, para a gente montar um briefing com o time de marketing, uma campanha com um objetivo específico, até isso chegar na rua, botar na rua, quanto tempo demora? É uma sprint, é 2, é 3? Ou será que a turma sabe o que é sprint? É isso que eu ia falar. Sprint é coisa da gente que é de startup. Eu dei aula de Agile Marketing um bom tempo. Não tem muito sprint. É tipo, às vezes é um método de cascata e às vezes é tipo, vamos fazendo, vai lembrando no caminho e vamos embora. E o negócio vai acontecendo, aí entra uma demanda do time de RH que abriu uma vaga. Aí entra uma ou é quem grita mais alto, quem é mais urgente, ou o cliente que você está mais perto de perder, aí você prioriza esse, e você ignora os bons que você deveria também priorizar, ou é o que o CEO mais quer, ou você fica só, entregando pastel, porque você não pode perder o prazo, vou otimizar só por não perder o prazo. Então vou ficar entregando Dia das Mães, Dia dos Pais, setembro amarelo, maio rosa, porque você está ali só reagindo. E marketing per se não é você só reagir a mercado ou reagir ao que está acontecendo. Tem essa parte de você entrar na conversa, mas tem a parte de você proativamente construir uma reputação, uma marca, um funil de vendas, etc, etc, etc. Eu acho que esse é um ponto muito legal, porque o time de marketing que tem dado, ele sabe para onde ele está indo. Ele consegue avaliar tanto a sua operação quanto a sua estratégia e destinar uma direção. O time de marketing sem dado, ele fica muito mercê de um time de marketing pastelaria, ou, como eu brinco, o time de marketing bombeiro, que é o eterno incêndio. Né? Sim, ali está pegando fogo. Agora é ali o fogo, agora é ali. E aí você tem a dificuldade de construção de marca, você tem a dificuldade de caminhar na direção que a marca precisa, né? E você não é estratégico para a companhia, né? Você vira os meninos do marketing estão lá fazendo umas coisas para nós. Isso. E o estratégico é tudo o resto. Quando você tem informação de fora para dentro e de dentro para fora, você pode sentar na mesma mesa que CEO, CFO, chefe de sei lá o quê. Você pode, inclusive, pautar a companhia. Tem algumas empresas que são mais brand-driven, marketing-driven, que o planejamento anual da empresa inteira, quem puxa e quem direciona é o marketing. Mas porque ele também tem a lição de casa bem feita e porque ele tem a informação de dentro e de fora, né? Que legal, né? Assim, quando a gente fala de brand-driven, eu acho que, enfim, é um infinito à parte, assim, tem bastante coisa legal, mas aí você precisa ter dados para conseguir, né, pautar e fazer um brand-driven. Tem a parte criativa, tem a parte analítica. Exatamente. Se somam, né? Se somam. Me conta uma coisa, Collins. O que você não aguenta mais ver no LinkedIn? Compartilha com a gente. Esse é um ambiente seguro, você está em casa. Rapaz, vai sair tiro. O que eu não aguento mais ver no LinkedIn? Eu gosto muito do LinkedIn como rede social. Eu acabei de bater 25 mil seguidores, inclusive se você quiser me seguir, me segue. Eu tento fugir desses padrões.
Eu acho que por muito tempo o LinkedIn foi negligenciado, a rede que eu vou botar currículo, só que agora você vai para um extremo oposto, que é preciso postar tudo e as pessoas se apegam a fórmulas no LinkedIn. Então, tem que ter um gatilho do tipo BuzzFeed, as 7 coisas que eu aprendi com o Elon Musk, ou se você não fizer esta tática, você vai morrer. Ou estava indo para uma entrevista e no caminho eu encontrei um cachorro, e aí eu dei meu casaco para o cachorro e perdi a entrevista. Quando eu cheguei na empresa, 2 horas depois, o CEO da empresa era o cachorro. Moral, acredite nos seus sonhos. Esse lirismo do LinkedIn, ou esse gurusismo, vamos falar assim, que é a necessidade de criar conteúdo só por criar e você otimizar só pela audiência, de novo os dados entrando aqui, eu tenho um pouco de preguiça, assim, mas tem muita gente muito boa que compartilha coisa, tipo, construindo em público, tipo, aprendi isso aqui, tipo, isso aqui eu acho que vai ser legal para você, que faz valer a pena, mas quando você entra nesse lirismo do tipo, o segredo de não sei o que lá, assim, meu, vocês são muito emocionados, cara, calma, tá tudo bem, sabe? Então esse é um pouco da minha crítica aqui. Não, tá bem anotada, está aqui no ambiente seguro, guardado aqui no nosso divã do marketing. Vou mandar para o acho que CEO do LinkedIn agora, peraí. Isso vale para marcas também, né? No uso Sim. do LinkedIn, assim, né? Sim. Acho que isso é bem interessante. Bem, caminhando para o final, Collins, mas não antes de fazer uma pausa aqui para quem nos acompanhou até aqui. Obrigado pelo seu tempo. Curta e se inscreva aí no canal da Deskify e vai seguir o Collins, porque ele não faz esse gurusismo lá no LinkedIn. Por favor. Né? E se quiser se eu fizer, você pode me martelar. Exato, coloca lá no comentário, Collins, tá muito guru. Me diz uma coisa, Collins, para a gente fechar, qual que é como que uma pessoa de marketing, um time de marketing consegue cultuar fazer essa a cultura de ser mais analítico, assim? O que você, bem prático, assim, de uma forma bem dia a dia, o que você tem visto que tem funcionado para as pessoas começar a olhar mais para número, ou para quem já olha, dar o próximo passo? Olhar para o número certo, né? Eu acho que tem uma linha lógica que é relativamente simples de você seguir. Que pessoas de comunicação geralmente são bons de storytelling ou são bons de narrativa, vai? E todo dado, toda informação é, na verdade, uma evidência de uma história. Você pode moldar para lá ou para cá. Tamo bem. Tamo bem quanto? Tamo bem como? O que isso quer dizer tamo bem? O que você prova que você tá bem ou que você tá mal? Eu tô emagrecendo. Como é que você prova que você tá emagrecendo? Como é que você mostra? Eu tô vendendo mais. Tá vendendo mais como? Ou eu preciso de um designer, ou eu preciso de mais braço. Que dado, que informação que ancora que aquilo que você está falando é ou não verdade. E aí a dica aqui é você começar a olhar as coisas com um olhar um pouco mais científico, do tipo, eu acho que, ou eu acho que a gente está precisando melhorar a nossa audiência no canal X, porque isso vai trazer mais negócio. E aí você pode enxergar nessa composição que você fez dados de tráfego, de audiência, de leads via qualquer origem ou qualquer coisa para ancorar. Então, se você tem uma história, você tem um dado que prova ou refuta ela de alguma maneira. E aí você tentar encontrar quais são essas pedras fundamentais é um dos bons jeitos de você começar a ter um pouco de literatura de dados e literatura analítica. No final vai ser tudo... a matemática é muito mais básica do que você pensa, o jeito de medir e de analisar pode ser mais rudimentar do que o que você pensa, mas você precisa ter o mínimo de pensamento analítico para olhar e falar assim, eu acho que isso aqui está melhor do que aquilo por causa dessa variação, por causa dessa informação. É a mesma coisa que você faz no dia a dia sem perceber. Você quer emagrecer, você vai de X quilos para Y quilos. Você tem alguma coisa assim. E aí, quando você vai para o dado de dentro de casa, X quilos para Y quilos, você não consegue controlar. O que você consegue controlar que é a sua operação? Eu vou
tantas vezes por mês, por semana, sei lá, na academia. Isso você consegue controlar. É um dado de operação e que vai, de alguma maneira, impactar nos quilos ou massa corporal, sei lá, que você vai ganhar ou perder. Então, você tem dado que você controla, você tem dado que você não controla, e você tem a evidência de algo. Então, você saber por que aquilo é importante, por que você está seguindo aquilo, e começar a seguir de uma maneira consistente e fazer dedução e indução do tipo, se eu mexer nessa alavanca, esse número vai mudar. Se eu mexer naquela, aquela coisa pode mudar. É um dos exercícios mais relevantes que você pode fazer. Ótimo, obrigado, Conis. Foi bastante prático. Eu espero que o pessoal tenha curtido. A gente tem, em síntese, então, a gente falou aqui sobre como que a ausência de dados sabota, né, essa rotina, e a gente viu que tem dados externos que são sinais, são grandes faróis para a gente poder se guiar, e também tem os dados internos que é como que estão no nosso dia a dia, que são as coisas que a gente controla e deve servir para nos guiar na direção que a gente quer, né? Não na direção que a gente for levado, né? Não é que ele deixa a vida me levar, né? Pelo contrário, esse marketing aí já não existe mais. Você quer um exemplo claro que todo mundo pode fazer já? Fala qual que é a prioridade a sua prioridade como líder da Deskify. Beleza, você tem a prioridade, pode ser, cara, eu quero melhorar o produto. Pode ser algum outro tipo. Pega a sua agenda no seu Google Agenda, Outlook, sei lá o quê, olha um mês para trás. Quantas horas você gastou alocadas para aquilo que você disse ser a sua prioridade, versus quantas horas você gastou fazendo qualquer outra coisa. Exato. Cara, é uma métrica de operação. Pô, mas não tá melhorando. Não tá melhorando porque você não tá olhando e não tá fazendo aquilo. Exato. E aí a gente tem aquele conflito, assim, eu tô querendo caminhar para o final, mas o papo é tão bom. Desculpa, você deixar que eu falo a noite toda. Não, a gente tem um conflito tão interessante que é urgente versus importante. Sim, matriz de Eisenhower, bom. Isso. Então, a partir do momento que o time de marketing deixa de ser o pasteleiro, o time de marketing bombeiro, apagando incêndio, e passa a olhar só para coisa importante, se você não tem o controle dessa agenda, se você não olha para isso, como que você vai conseguir fazer as construções, o brand lift que você quer fazer, ou o estudo de mercado, ou olhar para as concorrências, enfim, que são esses estudos que são importantes, mas não é urgente, mas é extremamente importante. Né? Perfeito, exatamente. Preciso, meu amigo Vitor. Eu espero que você tenha gostado desse momento terapêutico aqui. Estou mais leve. Não sei se vocês podem ver porque eu estou de óculos, mas saíram lágrimas, tá? Obrigado por compartilhar aqui o que deu certo, o que não deu certo. Acho que principalmente compartilhar com outros times de marketing, que as dores são muito similares. Vocês não estão sozinhos, quem está assistindo. Pelo contrário, as dores só muda de endereço. Não sei se você já ouviu, mas só mudam de endereço. Então, que a gente possa ter nesse espaço cada vez mais troca, comentários, para a gente poder passar para os próximos desafios e não ficar nesses platôs que a gente precisa ter intervenções de CEO ou diretores e heads de marketing tomando calor. Né? Exato. Collins, foi incrível te ter aqui, muito obrigado. E, cara, divã aberto, podemos marcar outro encontro assim que você quiser, fique à vontade. Muito bom, obrigado, Vitor. Se você que está assistindo gostou, inscreve aí no canal da Deskify, faz a sua lição de casa, comenta aqui se você quer me ver de novo aqui ou se minha lata é muito feia e você não quer me ver de novo aqui. E faça-se também o favor de, além de você seguir o Vitor, que é muito mais esteticamente agradável do que eu, me siga no Instagram e assine a newsletter chamada Growth Insight. Toda quarta-feira às 10h07 da manhã a gente inventou um horário legal aqui. Tem um insight novo de marketing de growth na sua caixa de entrada. Valeu! Show de bola. Collins, muito obrigado. Aos que estão assistindo, até mais. Até o próximo Divã. Abraço.